E aí, pessoal, tudo bem? O assunto desse vídeo, pessoal, nós vamos falar sobre custo de aquisição, sobre estoque, tributos recuperáveis, enfim. Algo simples, mas extremamente importante. Vamos tomar como base aqui esse fato simples aqui. Compra de mercadorias, né? Comprar prazo de mercadorias para revenda junto ao fornecedor A no valor de R$ 150.000. Perfeito? E aí, de praxe, você tem que lembrar: bom, eu estou comprando mercadoria e a intenção é revenda, então isso vai ficar estocado na minha empresa, logo eu vou registrar isso na minha conta de estoques. Ok. O detalhe é, mas você vai levar os 150.000, existem situações que alteram o valor que eu insiro dentro do meu estoque, e lembrando, eu não estou falando de CMV nem nada, que é a aquisição, é o começo, né, das ocorrências, do fato, né? Depois, na frente, você pode ter eventuais devoluções, você pode ter a própria venda, que é a baixa de estoque, enfim, perdas e etc. Tá? Aqui é o primeiro, primordial, compra. Tá? Então, antes disso, você precisa lembrar desse conceito, né? Custo de aquisição. Tá? O que é que acontece? Esse custo de aquisição é o valor que de fato custou sua mercadoria e que de fato ele vai para o estoque. Tá? Então, geralmente, você paga um frete. Então, esse custo de aquisição, obviamente, ele começa com o valor das mercadorias, né? Ele começa aqui com o valor das mercadorias. Se eventualmente eu tiver um frete, eu acrescentaria esse frete. Se eu for a pessoa que paguei pelo frete, tá? Então, eu teria aqui um frete somado ao meu estoque. O que é que eu estou querendo dizer? Se eu arco com o frete, isso vai fazer parte do meu custo de aquisição. Eu fiz o esforço para ter a mercadoria no meu estoque. Logo, esse valor eu insiro no meu custo de aquisição da mercadoria. Repito, não estou falando de custo da mercadoria vendida. Eu estou falando do custo que eu coloco dentro da mercadoria, dentro do meu estoque. Paguei um seguro na minha mercadoria. Eu vou acrescer esse seguro, certo? Veio um desconto em nota fiscal. Desconto em nota fiscal, ele é um desconto incondicional ou comercial. Tiro ele do meu estoque, tá? E aí, nós temos a retirada dos tributos recuperáveis. O que é isso? Existem situações as quais eu posso me recuperar de tributos. Em que sentido? No caso aqui, a gente vai tratar mais do ICMS, mas que tributos recuperáveis podem ser esses? Pode ser ICMS, pode ser PIS, pode ser COFINS e pode ser o IPI. Então, se eu me recupero, todos esses tributos, dependendo da situação, podem ser recuperáveis. Tá? Então, significa que eu vou registrar valores no meu ativo nas contas de ICMS a recuperar, PIS a recuperar, COFINS a recuperar, IPI a recuperar. O IPI, vamos fazer aqui de baixo para cima, né? O IPI ele só vai surgir quando a gente está falando ou de insumos ou de produtos. Então, ele vai ser recuperável na indústria. Então, se eu não sou industrial, eu já não vou ter o IPI a recuperar. Logo, ele vai fazer parte do custo de aquisição. Ele vai somar aqui ao custo de aquisição. PIS e COFINS, eles vão surgir no a recuperar quando eu tenho direito a crédito de PIS e COFINS. Geralmente, isso vai acontecer para empresas que têm o regime do lucro real, quando elas são tributadas pelo lucro real, tá? Então, só para você entender.
Quando a gente vende mercadoria, presta serviço, vende produto, a gente vai ter lá PIS a pagar ou recolher, COFINS a pagar ou recolher. Mas a lei permite créditos, recuperações. Logo, em determinadas situações que a lei permite, nós temos PIS a recuperar e COFINS a recuperar, tá? Estou fazendo um bem resumido, porque aqui eu não quero entrar, a ideia não é entrar no assunto fiscal, mas sim no custo de aquisição. E nós temos o ICMS. O ICMS, por essência, ele é não cumulativo, tá? O que é que isso significa? Que a gente só tributa o valor agregado. Logo, se eu compro uma mercadoria de alguém, do fornecedor A, que é o exemplo, esse imposto ele já está embutido lá dentro do valor. Então, se eu na minha venda sou contribuinte, né, eu sou uma empresa contribuinte do ICMS, na minha venda eu vou pagar ICMS, vou recolher ICMS, então, opa, eu estou aqui vendendo mais caro, obviamente, que o meu objetivo é ter lucro. Eu vou pagar ICMS, mas eu já comprei com ICMS embutido. Eu posso fazer essa dedução e pagar o líquido? Pode. Mas como a compra em tese vem primeiro, eu já tenho que registrar esse meu direito. Ora, se é direito, eu tenho aí o ICMS a recuperar lá no meu ativo, certo? Então, resumindo, se o tributo é recuperar, ele vai ter conta própria e ele não entra no estoque. Se o tributo ele é não recuperável, né, ele entra no custo de aquisição da mercadoria. Beleza? Se eu fosse uma empresa de serviço e estou comprando alguma mercadoria, eu não vou revender. Então, o imposto que está lá dentro entra no meu custo, certo? Eu acho que deu para entender, né? Qualquer coisa, volta o vídeo, coloca comentário, coloca no Instagram também, nas redes sociais, que a gente vai tirando as dúvidas. Então, pegando por esse exemplo, vocês estão vendo, a nossa empresa, que exemplo, ela é do lucro presumido, logo, o PIS e a COFINS, eu não vou poder me recuperar de nada, tá? Eu não tenho esse direito. Então, o PIS e a COFINS é apurado pelo regime cumulativo, assunto para outro vídeo. O que é que eu quero chegar aqui? Que dentro desses 150, a gente tem o ICMS, dentro da nota. É um imposto por dentro, tá? Como eu falei em outros vídeos, já postados aqui, quando você vê um fato, você vai identificar as contas. Identifiquem as contas contábeis. Se eu estou comprando mercadoria, uma das contas envolvidas é a mercadoria. Se eu estou comprando a prazo, a outra conta envolvida é o fornecedor. Então percebam que o ICMS ele é implícito, tá? Se você não sabia do conceito de custo de aquisição, agora você não vai errar mais. Então vamos lá para o Excel para a gente só organizar. Quais foram as contas envolvidas? Mercadorias para revenda. Já já eu explico por que é que eu escolhi esse nome. ICMS a recuperar, conforme eu expliquei aqui. E o fornecedor A. Quanto é que a gente vai pagar o fornecedor? 150 mil. Feito? Nós estamos utilizando a alíquota do ICMS aqui do estado do Ceará, pelo menos até a data que eu estou gravando o vídeo, em 18%. Então, aplicando aqui os 18%, nós encontramos o ICMS de R$27 mil. Logo, se eu estou destacando o ICMS numa conta específica, esse valor ele não vai mais para o estoque. Então, meu estoque ele fica líquido, R$123 mil, diferentemente de 150. Isso aqui, pessoal, não só o próprio registro do estoque, ele é tão importante porque se você coloca seu preço, seu custo de aquisição calculado errado, obviamente esse é um exemplo bem simples, né? Mas na prática, com situações mais robustas, né, e complexas, se você não consegue, não tem confiança no valor do seu custo de aquisição, sua margem de lucro ela fica debilitada,
O seu próprio CMV, quando você vende, talvez não trate a realidade, dependendo da forma que você apura seu CMV. O próprio, como eu falei, a margem de lucro, o próprio lucro líquido. Se você é lucro real, isso piora bastante, porque você vai calcular imposto de renda e contribuição social em cima do lucro contábil. Então, algo que é de início pode afetar toda a parte de operações com mercadorias, inclusive afeta a tributação, certo? Então, aqui, ó, 123 mil é o que vai para o meu estoque, tá? Estoque ativo devedor ficou maior, né? Respeito à natureza, débito. ICMS é um direito, né, de se compensar mais lá na frente, é um ativo devedor, débito, certo? Fornecedor é uma obrigação, credora, natureza, logo, está aumentando também crédito. Então, eu tenho 3 contas aqui que os seus saldos estão aumentando. Perfeito? Aí eu tenho 2 observações aqui a nível de sistema, tá? Primeiro, o mais simples aqui é a criação do fornecedor. Então, se nós formos aqui para o sistema, você vai lá no grupo 2, e aí você não tem a conta fornecedor A, né? Você tem uma conta aqui de fornecedores nacionais, fornecedor diverso. Então, você pode clicar aqui ou em nacionais ou em diversos, tanto faz. Clica uma vez só. Cursor aí azul, ó, ficou aqui, né? Nova conta, ou nova. Nova e nome. Então, aqui eu tenho o nosso fornecedor A. Perceba que o sistema automaticamente criou aqui o Radical 2. Natureza credora, ok. Não precisa marcar nada aqui em CNPJ. Só salvar. E aí, se você olhar novamente, nós temos aqui, ó, fornecedor A, conta analítica. Nesse plano de contas modelo SPED completo, essa conta analítica tem nível 6, né? 2010101010002 e assim sucessivamente. Certo? Para fechar, por que é que eu escolhi lá no Excel essa nomenclatura, né? Mercadorias para revenda. Só um parêntese, pessoal. O nome da conta, ele é livre. Obviamente você não vai colocar qualquer coisa, né? Mas como você dá nome ao seu histórico, o nome à sua conta, não importa. O importa é que os usuários da contabilidade eles entendam, né? O que é que aquilo ali representa. Agora, se eu quero abreviar, se eu quero colocar estoque, se eu não quero, isso vai de plano para plano, de usuário para usuário, certo? O que é importante? Você obedecer às normas contábeis, tá? Então, só tenha um cuidado com os planos de conta, porque muita gente vai vir aqui na busca e pesquisar a palavra estoque. Aí o que é que acontece? Não tem nenhuma conta analítica. Professor, tá aqui, estoque de mercadorias. Vou lançar nela. Não pode. Por quê? Até pode, né? Mas não vai ficar coerente, porque ela é uma conta sintética, nível 5. Então vamos olhar esse grupo direitinho, ó. 10115. Você vem aqui, ó, não precisa colocar ponto. 10115. Olha aqui a conta. Mercadorias para revenda. Professor, não gostei desse nome, quero editar. Clica 2 vezes e muda o nome. O que eu estou querendo falar aqui é apenas um alerta para quando você for usar a busca, seja nesse sistema ou em outro, você pesquisar por palavra e não encontrar. Então, se você não tem muita prática com plano de contas, vá pesquisando na raça, né, como a gente diz. Vá baixando aqui, ó, devagarzinho e olhando os grupos. Ó. O que é que o circulante se divide? Se divide aqui em disponibilidades, ó. Aí nós temos os clientes, nós temos os adiantamentos, impostos a recuperar, o ICMS aqui a recuperar, a gente comentou, né? E por aí vai, certo? Aí aparecem os estoques. Então, não, sugiro também imprimir o plano, tá? Esse sistema permite que você imprima o plano, se você puder, obviamente, para você ir conhecendo melhor, salvar em PDF ou até imprimir de fato, ficaria interessante. Beleza? Então, pessoal, aqui nós temos um exemplo aí
comentamos sobre o custo de aquisição, de forma resumida, diga-se de passagem, né? E fizemos aqui um registro de uma compra a prazo. Perfeito? Então, qualquer dúvida, coloque nos comentários, coloque na plataforma, me siga aí na rede social, prof.andersonalan, e se inscreva aqui nesse canal, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima.